Bom, voltando aqui novamente, já é a terceira vez porque tive que mudar as configurações aqui. Tava apagando a tela e encerrando a gravação. Bom, então hoje eu vou falar sobre o livro de Enoque e sua autenticidade. Muita gente critica, né? Os cristãos ocidentais geralmente nunca ouviram falar do livro de Enoque. Eu mesmo nunca tinha ouvido falar, só há poucos anos eu soube da existência dele. E a princípio também não dei muita importância. Depois foi que eu tive a curiosidade despertada cheguei até a ler um pequeno trecho, né? Depois fiquei um tempo sem contato e por fim fui movido a ler e gostei bastante. Esclareceu muitas coisas e eu passei a compreender melhor a realidade do mundo hoje. Por isso eu acho muito importante o livro de Enoque, porque ele explica aquele contexto, né, do livro de Noé, mas eu não vou entrar em detalhes sobre isso, né? Depois eu posso fazer um vídeo só falando sobre os pontos principais, né, do livro de Enoque. Hoje eu vou me concentrar na questão da autenticidade dele. E inclusive recentemente um irmão meu que é religioso, né, andou mandando mensagem falando que era um apócrifo, não sei o que. Eu tentei provar ele o contrário, mas não adiantou nada. E os cristãos no geral eles têm aquela coisa, né, ocidentais, né, o que está ali na Bíblia é o que a Igreja Católica determinou e acabou, né. Mas eu vou esclarecer aqui por que o livro de Enoque ele deveria estar nas nossas Bíblias, né? Em primeiro lugar, uma coisa que ninguém fala é que não são todas as Bíblias que não contêm o livro de Enoque, tá? A Bíblia da Igreja Cópita, tanto no Egito como na Etiópia, em todo país que tiver uma igreja cópita, tem algumas lá no Oriente Médio, tem até aqui uma no Rio de Janeiro. A igreja cópita, que foi fundada no quarto século depois de Cristo, mesma época mais ou menos da católica romana, só que houve um rompimento entre as duas, né? Aí uma manteve, né, as tradições do livro de Enoque e a outra não. Mas então, não são todos os cristãos, nem todas as Bíblias que não contêm o livro de Enoque, entendeu? E por que eles preservaram? Eles são mais conservadores, tradicionalistas do que a Igreja Romana e por isso mantiveram. E existem registros, né, de primitivos cristãos que viveram ali no primeiro e segundo século, em que todos eles fizeram citações do livro de Enoque. Então, se o livro de Enoque não tem importância e não era usado por eles, porque eles faziam citações, né? Citavam o livro de Enoque, né? O Tertuliano, que escreveu muita coisa, ainda existe muito registro, muitos documentos escritos por Tertuliano. Ele cita um capítulo inteiro do livro de Enoque e ele também escreveu críticas aos judeus e acusou os judeus de terem removido o livro de Enoque do cânon sagrado das Escrituras. Então, veja bem, faz muito sentido porque todos os primitivos cristãos, eles daquela época, primeiro e segundo século, defendiam e utilizavam o texto do livro de Enoque. E o cristianismo estava ganhando muita força, crescendo muito, muito, muito mesmo. Inclusive eles passaram a ser chamados de cristãos a partir ali do segundo século. Antes eles eram conhecidos como nazarenos, né? Por isso que eu separei aqui esse trecho aqui, que eu achei interessante na Wikipédia, né, sobre o livro de Enoque, o primeiro livro de Enoque, que é a primeira parte. A segunda e a terceira parte são acréscimos que foram feitos no quarto e quinto século em diante. Realmente não é autêntico. Mas a primeira parte, ela consta na Bíblia da Igreja Ortodoxa Cópita e veja que as cópias de Corã que foram catalogadas, né, inclui ali o livro de Enoque e outros trechos, né, das Escrituras Sagradas e outros documentos também que não são sagrados, né, da época.
Mas veja bem que esses documentos que foram encontrados do livro de Enoque, da primeira parte, fazem parte da herança deixada pela comunidade nazarita do Mar Morto em Engedi. Nazarita vem de Nazareno. Quem eram os nazarenos? Em Atos fala, né? Eram os primitivos cristãos, porque o Messias veio de Nazaré, ele cresceu em Nazaré. Era conhecido como o Nazareno, e os seus seguidores ficaram conhecidos como os nazarenos, entendeu? Então, veja que os cristãos primitivos, eles utilizavam o livro de Enoque. Então, se não era inspirado, não era válido, por que que os primeiros cristãos, os primeiros discípulos, os apóstolos, eles usavam o livro de Enoque? As evidências mostram que eles usavam o livro de Enoque. Veja que foi encontrado lá na comunidade deles, esse livro. Tertuliano, né, citou, bem como outros desses primeiros discípulos que chegaram até a conhecer e conviver ali com pelo menos um dos apóstolos. João foi o último, né, viveu até o fim do primeiro século e início do segundo século. Então eles conheceram, conviveram um pouco até com apóstolos, né, e ainda vivos. E eles citavam o livro de Enoque, defendiam o livro de Enoque, chegaram a criticar os judeus por retirar do cânon das escrituras, e faz sentido, porque como o cristianismo estava crescendo muito, então é natural que ali os líderes religiosos fizessem de tudo para atrapalhar esse crescimento. E como eles estavam usando, eles chegaram a prender, inclusive, né? Pedro foi preso, Paulo, eles viviam perseguindo, né, os cristãos, e eles usavam o livro de Enoque para provar que o Messias era o Cristo, né? Porque o livro de Enoque, ele fala do Filho do Homem, né? Tem profecias, né, do Filho do Homem apontando ali para o Messias. E eles usavam esse conteúdo para mostrar que o Cristo, o Messias, né, já tinha vindo, né? Era Jesus, no caso. Então, como eles usavam esse livro como evidência, né, de que ele era o Messias, então natural que eles quisessem remover esse livro para que dificultasse a expansão, né, do que eles chamavam de seita, né, seita dos nazarenos ou o caminho, entendeu? Então faz muito sentido ali os escritos dos primitivos cristãos criticando os judeus pela remoção desse livro, e faz sentido eles citarem com frequência o livro de Enoque. E nas nossas Bíblias também tem citações do livro de Enoque. Eu vou mostrar aqui para vocês. Opa, desculpa, tá? O livro de Judas. O livro de Judas é um livro pequeno, é um livro de um capítulo só. E vocês podem ler o livro de Judas inteiro, é rapidinho. É um livro bem pequenininho. E o versículo 6, bem como os versículos 14 e 15, eles são referências ao livro de Enoque. Os 14 e 15 são realmente citações diretas do livro de Enoque. E o versículo 6 é uma citação. O versículo 6 de Judas diz assim: e aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles os têm guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Então veja que isso aqui é uma citação direta do livro de Enoque. O livro de Enoque é que fala isso aqui. Agora vamos ver os versículos 14 e 15, que são uma cópia realmente do que está escrito.
ele transliterou, né? Copiou, né? Do livro de Enoque, aqui esses versículos 14 e 15. Enoque, o sétimo, a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Isso aqui é uma cópia, né, de trechos do livro de Enoque, esses 2 versículos. E eles reconhecem que isso aqui vem do livro de Enoque, mas eles dizem que a Bíblia cita o livro de Enoque, mas isso não quer dizer, isso não o torna automaticamente inspirado. Mas o que tornaria então Judas inspirado, né? Já que ele cita conteúdo de outros livros, qual é o que torna o livro de Judas diferente do livro de Enoque, sendo que o livro de Enoque evidentemente foi escrito antes do livro de Judas e Judas o cita. Entendeu? Qual o diferencial aí que torna Judas inspirado e o livro de Enoque não inspirado? Bem, que é mais? Pedro também cita Deuteronômio 33, versículo 2, né? Ali é uma citação do livro de Enoque. Eu vou deixar o livro de Enoque aqui, um link para download na descrição, aí vocês podem ler e depois verificar que é realmente. E ali também a matéria na Wikipédia, eu vou deixar o link, que ali também está bem completinho, vocês vão ver tudo isso que eu estou falando. E lá tem também as citações no livro de Enoque, vocês podem ir direto no livro de Enoque e dar uma olhada. Também dá para baixar na Play History, o livro de Enoque tem lá, basta digitar Enoque, o livro de Enoque na Play History, vocês vão achar lá para baixar. Ignorem a segunda e a terceira parte, que são acréscimos realmente, mas a primeira parte é autêntica. Aqui é 1 Pedro, capítulo 3. Também tem aqui uma citação, eu acho que é versículo 13. Eu não lembro bem onde que está. Mas é aqui, 1 Pedro capítulo 3, também tem uma citação ao livro de Enoque, Deuteronômio 32, 2 também. Mas o principal é ali Judas, né? E recentemente eu fiquei sabendo disso aqui, que foi feita uma descoberta, né, do calendário solar de Qumran, que inclusive nazarenos hoje, né, eu acompanho aí um canal de um nazareno, que é especialista em hebraico, Torá e tudo mais, e ele descobriu isso aqui, e por meio do canal dele foi que eu obtive essa informação, que eles descobriram entre esses escritos, né, o calendário ali, idêntico ao calendário do livro de Enoque, entendeu? Que é exato, é preciso, né? Então, o ano tem 364 dias exatos, sendo que em cada estação, quando há a troca, né, de uma estação para outra, há um dia a mais ali, que seria, como o Enoque fala, o portal, né, que faz a conexão. Então, o calendário do livro de Enoque, interessante que ele é 100% preciso, não tem erro, ao contrário do nosso gregoriano, que precisa do ano bissexto para corrigir, e o calendário lunisolar, né, dos judeus, que é mais baseado na lua e usa o sol para fazer umas correções, mas também tem erro, né, tem que acrescentar um mês a cada 3 anos, se não me engano, para corrigir o erro. E esse calendário solar do livro de Enoque, ele é 100% exato, não tem erro. E foi encontrado esses fragmentos aqui que os nazarenos utilizavam. Esse calendário era o calendário oficial, né, desses nazarenos. Eles não usavam esse calendário lunar que os judeus usam hoje, né? Isso aí foi uma deturpação, uma corrupção que veio depois.
E é uma coisa interessante também que na astrologia a Lua ela é associada ao inimigo, e eles mudaram o calendário, né, de solar para lunisolar, né, sendo mais baseado na Lua, ou seja, no inimigo. E o calendário perdeu completamente a precisão, né? Aí ficou complicado, inclusive, para eles cumprirem com as festividades que o Criador estabeleceu ali na Torá, no Pentateuco, festividades que os judeus eles têm que cumprir. E com essa alteração ficou complicado também para eles seguirem até as próprias festividades. Então foi uma forma do inimigo corromper ainda mais ali a adoração do Eterno, né? Então, acho que basicamente, eu encontrei isso aqui no site JW, que meu irmão, ele é testemunho de Jeová, e ele várias vezes me mandava vir aqui no JW, e eu cheguei até a vasculhar aqui para ver se achava alguma coisa, mas nunca achei. Mas por acaso, eu pesquisando sobre o livro de Enoque, encontrei um link para essa página em que eles falam aqui um pouco sobre Enoque, cita aqui Judas, inclusive, esse texto que eu li ali, Judas 14:15. Tá onde aqui? Aqui tem Judas 9. Ali, Judas 14:15. Aqui, ó. Eles citam aqui. Judas 14:15. Deixa eu ver se eu consigo marcar. Aqui, ó. Aí eles falam que como profeta ele predisse que Deus viria com suas santas miríades para executar julgamento nos iníquos, né? Falando que Noé foi um profeta, tá? Noé foi um profeta, realmente isso está em Judas 14:15 ali, a citação, né? Eles fazem do conteúdo, mas não reconhecem, né, o livro de Enoque como sendo autêntico, embora Judas cite ali textos que foram copiados, né? Ele copiou do livro de Enoque esse conteúdo. E no versículo 6 também Judas faz citação ali, embora não seja uma cópia, né? Mas ele faz uma citação também ali ao livro de Enoque. E apesar disso, né, eles dizem que o livro de Enoque não é autêntico. Aí eles afirmam aqui, Enoque não é o escritor do livro de Enoque. Este é um livro apócrifo, não inspirado, escrito muitos séculos mais tarde, provavelmente algum tempo entre o segundo e o primeiro século antes da Era Comum. Acontece que os fragmentos encontrados são datados do segundo e terceiro século antes, né, de Cristo, né? O livro de Judas é que foi escrito ali por volta do primeiro século. E ali já é feita a citação ao livro de Enoque, né? Como eu disse também, primitivos cristãos acusaram os judeus de remover esse livro. E os primitivos cristãos da igreja cópita, né, no Egito preservaram, e isso foi levado também pelos judeus para a Etiópia, incluindo aí judeus cristãos, né? E eles sempre consideravam o livro de Enoque, a primeira parte, né, autêntico, entendeu? Então não faz nenhum sentido essas argumentações. Porque eu poderia questionar aqui, por exemplo, o livro de Judas, o que torna o livro de Judas, então, inspirado? Já que ele faz citações, né, de outro livro e que eles consideram não inspirado, entendeu? E uma série de outros questionamentos eu poderia fazer aqui em relação a isso, entendeu? Não faz nenhum sentido a exclusão do livro de Enoque. Eles excluíram porque o livro de Enoque fala essa questão também. No caso, os judeus excluíram porque apontava para o Messias. E a igreja romana, ela não adotou, embora saiba a verdade, né, saiba que é autêntico, mas não adotou porque ela fala da questão ele fala do hibridismo, fala de gigantes, né, gigantescos, e associaram aquilo com a mitologia, que na verdade a mitologia pegou aquela informação justamente do livro de Enoque e de tradições que são passadas, né, de geração em geração. E que mais?
E o inimigo, obviamente, ele quer que a verdade ela fique oculta, né? Então veja que ele corrompeu até mesmo o calendário judaico. Então ele, para alterar as festividades e tudo mais, as datas das festividades ficaram tudo bagunçadas com a alteração do calendário. E a mesma coisa ocorreu com relação ao livro de Enoque. E esse calendário 100% preciso é uma evidência também de que o livro de Enoque é autêntico. E tem outras evidências, por exemplo, o livro de Enoque ele fala dos planetas, ele dá detalhes sobre os planetas, né? Que alguém teria que ter visto, né? Os planetas de alguma forma para dar os detalhes que ele dá. Ele descreve a aparência, as cores, né? Então isso também corrobora com o fato dele ser realmente autêntico, né? De ter sido realmente escrito ou pelo menos passado oralmente, né? Por Enoque, entendeu? Esse é um outro argumento que eu ouvi alguém usar, foi a questão de ele ser passado, né, oralmente, acho que foi o mesmo teólogo imbecil que falou que o livro de Enoque não é autêntico porque ele teria sido destruído no dilúvio, né, quando se Enoque tivesse escrito realmente ele teria sido destruído durante o dilúvio, né, mas ele poderia muito bem estar na arca ou junto com Noé, que era neto de Enoque, ou ser passado apenas oralmente, né, como a Bíblia, né? Ela foi toda passada oralmente, ela só foi colocada por escrito no sexto século antes de Cristo para cá. E no caso do Novo Testamento, os registros que a gente tem são todos só foi colocado por escrito do fim do primeiro século para cá. O Novo Testamento, e a gente só tem registro do terceiro século para cá, entendeu? Então a gente teria que desconsiderar todas as escrituras só porque não tinha um registro. E além disso, esses fragmentos são do segundo e terceiro século, mas isso não significa também que o livro de Enoque foi escrito pela primeira vez ali, ele pode já ter sido escrito bem antes, né? Apenas foram encontrados esses fragmentos dessa época. Então, era isso basicamente. Então, o livro de Enoque, eu não tenho dúvida alguma de que é realmente um livro autêntico e muito importante, porque revela o contexto, né, daqueles dias, e interessante que o Messias falou que nos últimos dias seria exatamente como nos dias de Noé, que eram os dias de Enoque. E eu vou fazer um vídeo posteriormente, né, talvez o próximo, em que eu vou explicar aí, resumidamente, o próximo vídeo, o conteúdo do livro de Enoque e seu valor para os nossos dias, né? Tem muito a ver com essa profecia que o Messias fez, que seria exatamente como nos dias de Noé. Ele estava ali citando Enoque, o livro de Enoque, entendeu? Quando falou essas coisas, porque o livro de Enoque revela como eram os dias de Noé. E isso eu vou deixar para o próximo vídeo, então amanhã eu vou falar sobre a importância do livro de Enoque para nós hoje. Até lá.